E agora vem a notícia que você tem proposta pro Arsenal. Então o Arsenal pode contratar o próximo Edu Gaspar. Que você iria chegar lá e você falou, você vai narrar um gol meu um dia. E eu falei, que moleque atrevido, rapaz. Que eu tô ouvindo falar, Arsenal, já falaram Chelsea e tal, dá um tempinho pra nós aqui também, né? Não vai agora, dá uma seguradinha. Fala, nação corintiana, um ótimo dia aí pra gente, 3-0, o Corinthians jogou muito contra a Ponte Preta. Bora mostrar a repercussão, ver o Elias falando, todos os créditos aí, a TNT Sports que transmitiu o jogo com brilhantismo, vou deixar o link do vídeo completo aqui na descrição. Bora pro vídeo, depois do vídeo eu dou minha opinião, bora lá. E aí, Mauro, até pra te trazer pro papo sobre essa continuidade do Corinthians, né, que não teve praticamente pré-temporada, mas pelo visto também tá tudo bem, cara, né? Não há muito do que reclamar aí pelo que a gente teve desse resultado de hoje. Boa noite. Boa noite. Eu tava até checando agora uma questão que me viu há 15 segundos atrás, Guido. Quando o Corinthians é campeão mundial pela primeira vez em 2000, no 14 de janeiro, no Maracanã, ganhando nos pênaltis do Vasco, o Corinthians ganha o brasileiro, o bibrasileiro em 99, no Morumbi, à noite de 22 de dezembro. Né? 22 de dezembro, 3 jogos, aquele calendário absurdo, tinha Rio-São Paulo no começo do ano. O Corinthians chegou quase a jogar 100 vezes em 99. Aí ele é campeão brasileiro dia 22 de dezembro e é campeão do mundo 14 de janeiro. Tem um toque para chamar, depois a gente volta a fazer essas coisas para ver que já tivemos calendário mais absurdo, mas o que não tira o mérito dessa grande vitória de hoje. Perfeito. Vamos lá para a arena, pro gramado da Neoquímica Arena, porque é o seguinte, gente, a TNT Sports e a HBO Max tem absolutamente todos os jogos do Paulistão e é a melhor cobertura também para você. Olha só quem que a gente tem. Tainá Espinosa e Elias, o embaixador do Corinthians. Meu amigo Elias, que prazer falar contigo também aqui na tela da TNT Sports. Eu queria começar ouvindo de vocês um pouco disso que até o Gustavo Henrique estava falando também ali, né? De uma estreia que é a continuidade do que foi 2025, né? Mas que avaliação você faz, Elias? Vocês fazem, Tainá, aí direto do gramado, de terem sentido essa primeira vitória do Corinthians na temporada? Começar te ouvindo, Elias. Acho que é importante que você falou no nosso pré-jogo, boa tarde, meninos, para todo mundo que está aí no estúdio, sobre como é difícil achar a confiança, mas como é fácil perdê-la. Então começar a temporada assim é para não perder a confiança e seguir com o que estava na temporada passada, né? Primeiramente, boa tarde a todos aí. Já dá para fazer um pagodinho, né, Guido? Tem um pandeiro aí, se quiser eu toco a tantã e vamos embora. Né? Eu acho que no início aqui, a gente comentou aqui que a confiança se perde muito fácil. E para você recuperar ela demora. O Corinthians sofreu o ano passado com isso, né? Na metade da temporada, com a queda de rendimento, né? E demorou muito para poder recuperar essa confiança. Então manter essa confiança em alta é fundamental para esse início de temporada. E aí quero trazer até André e Beckler aqui para o nosso papo, porque a gente falava, né, André, quando você passou a bola para mim durante no fim do primeiro tempo, na verdade, de um primeiro tempo não era nem de um nível de futebol, assim, de muitos erros, mas de uma intensidade um pouco mais baixa, natural, por um calor muito grande, são 6 horas da tarde e tá 31 graus, então, obviamente, eu tava mais quente, tinha mais sol e tal. Então a intensidade do primeiro tempo ela foi um pouco mais baixa e isso vai ser importante também para os jogadores entenderem, os times, enfim, de dosar um pouco a coisa. Parece que no segundo tempo a parada fluiu um pouquinho mais, né, Careca? Tainá, um pouquinho mais, né? Mas também não tanto. Eu tive a sensação, até o Beckler falou sobre isso num determinado momento, Beckler, quando o Luquinha sai correndo ali e fala, esse é o risco de colocar um garoto de 20 anos, porque ele não tá sabendo que a gente já combinou aqui de fazer um jogo... E é óbvio que não teve combinação nenhuma, mas até parecia que no subentendimento ali do jogo tava assim, galera, não dá pra gente fazer um jogo. O André joga demais, cara. Esse André joga demais, cara. Hoje num ritmo 120, 150 por hora. Pro bem de todo mundo, nós vamos ter que fazer, os dois times, um jogo um pouquinho menos intenso, senão não vai dar certo. Parecia que tinha isso meio que combinado. É isso, porque acho que naquele momento do jogo, o Corinthians já tinha feito tudo que ele precisava fazer e a Ponte já tinha feito tudo que ela podia fazer. Ela já tinha resistido o máximo que ela tinha resistido, ela já tinha lançado a quantidade de bolas pro Gé tentar excursões solitário na frente contra todo mundo, o tanto que ele tinha conseguido. A gente tem que levar neste momento da temporada absolutamente tudo em consideração. O calor, os desfalques, o momento da temporada, isso é o primeiro jogo de pré-temporada, basicamente, dos times, mas já vale ponto para um campeonato que daqui a pouco vai se afunilar e todos os pontos vão valer. Então,
é absolutamente entendível que o Corinthians tenha sido lento. Eu acho que foi uma muito boa escolha do Dorival recuar o Carrilho para fazer uma posição mais de volante, porque o Charles tinha mais perna do que ele para correr. Eu acho que a melhora do Corinthians veio um pouco por isso no segundo tempo, porque o Charles pode dar um pouquinho mais de ritmo à frente, aí o Bidon começa a aparecer um pouco mais livre também, porque tem mais jogador para puxar a marcação por ali. É início para todo mundo. O Corinthians do final da primeira fase vai ser outro absolutamente diferente. Acho que a torcida da Ponte e o Diogo Silva também esperam que a Ponte seja outra absolutamente diferente, porque só resistiu ao Corinthians e nada mais hoje. Porque isso está só começando. É uma temporada de 70 jogos para muita gente, é uma temporada que a Ponte Preta vai ter longuíssima de Série B também, de Campeonato Paulista. Então todo mundo sabe que só está começando, mas começando vale 3 pontos, André. E assim, né, Tainá e Elias e Guido, rapaziada que tá lá no estúdio, 2 detalhes. Tudo bem, a Ponte ela vai ter também uma Série B para jogar e tal, mas que só vai começar em março. Ela vai ter uma Copa do Brasil também, que ela vai começar a disputar lá em março. O Corinthians daqui a alguns dias estreia no Brasileirão da Série A também. E mais do que isso, né, Careca? Tem a decisão da Supercopa Rei. Dia 1º de fevereiro, Exatamente. Você tem uma primeira 20 taça dias. que é contra um Flamengo, que tem todo um charme e uma rivalidade aí histórica. Então assim... E aí logo depois, mas dá pra respirar um pouquinho ainda, tem estreia em Libertadores. Então assim, e não adianta, Tainá, Elias, rapaziada, não adianta a gente ficar aqui choramingando as pitangas. Olha que absurdo, meu Deus, porque essa é a realidade. Foi assim no ano passado porque teve Copa do Mundo de Clubes, vai ser nesse ano porque tem Copa do Mundo. Se tudo seguir como a CBF diz, vai ser assim no ano que vem porque vai parar o Campeonato Brasileiro porque a Copa do Mundo Feminina vai ser no Brasil. E a tendência é que cada vez mais seja assim, inclusive. Sim, e aí numa dessas eu acho que quem começa jogando, porque os Memphis, os Yuri Alberto, esses não começam jogando esse início de temporada, eu acho que quem entra e quem vem de baixo precisa estar um passo à frente dos outros. Numa dessas eu acho que o Guinegão tinha que estar um passo à frente dos outros e hoje está com um ritmo melhor do que ele estava, que o Vitinho também. Jogadores que não terminaram a temporada passada em alta, que esse ano precisam acelerar para alcançar os outros, para colocar alguma dúvida na cabeça do Dorival, para ganhar numa dessas uma corrida contra o Pedro Raul, porque pode ser que acabe ficando, e é um cara de 17 gols na temporada passada. Desses caras eu acho que talvez se pudesse cobrar um pouco mais e eles não estiveram tão bem assim, especialmente os 2 atacantes do Corinthians. Foi bem o de sempre, que é o Breno Bidon. O Corinthians fez o gol quase que de sempre, que é buscar o Gustavo Henrique. Então a gente tem que relevar todas as faltas de ritmo, as pernas pesadas e o início de temporada e o calor e tudo isso. Mas alguns jogadores eu acho que estão tendo a oportunidade de começar muito bem a temporada, porque daqui a pouco os donos da posição vão chegar e eles não aproveitaram hoje. Acho que nesse início de temporada, no geral, é sempre difícil fazer Bom, acho que na vida inteira, tá? É difícil você fazer as avaliações e ter certeza de que aquilo é uma definição sobre o jogador e tal, porque existem contextos, existe muita coisa para definir a qualidade de um jogador. Mas é difícil a gente botar tudo em contexto e no seu lugar para entender que é início de temporada, quais são os adversários, quanto tempo teve de preparação. Tudo isso precisa entrar nessa conta para a gente entender e fazer a avaliação mais equilibrada possível em relação a isso. Mas acho que o ponto que o Beckler traz, Elias, em relação a Guinegão, enfim, que são mais a parte do meio para frente, né? Que foi uma parte um pouquinho mais nova, mesmo que tivesse ali Bidon, tivesse Carrilho, que foram jogadores que jogaram muito durante a temporada passada. De repente esses, pela questão física, mas também por uma vontade maior, né? De se colocar mais, tipo, na briga mesmo, por vaga, por titularidade na temporada. Sim, na época que a gente jogava, a gente comentava no vestiário que o campeonato estadual não emprega ninguém, mas desemprega. Porque se você não vai bem, você vai ser emprestado para jogar um outro clube, uma Série B, uma Série C. Então você tem que dar o seu melhor, né? E nessa ânsia, né, de você dar o seu melhor, você acaba cometendo alguns erros, né? Também não gostei da partida do Guinegão, também do Vitinho. Eu acho que eles podem jogar um pouco mais próximo, né? Tem qualidade para render, já provaram isso ano passado, né? É mais controlar essa ansiedade. E aí pensando, voltando um pouquinho, a gente estava aqui na parte ofensiva, voltando um pouco para o meio-campo. O Dorival hoje optou por preencher um pouco mais no meio-campo, né? A gente citou e falou um pouquinho do Charles aqui, que acho que é um jogador muito trabalhador, assim, né? Tenta ajudar em todas as partes que aparece sempre. Foi a opção do Dorival hoje. Você gostou da formação que ele colocou nesse meio-campo? Achou que funcionou? Começou bem, com o Charles ali de primeiro, né? O Carrilho jogando pelo lado direito, jogando mais por trás, como um meia criador, né? E espetando o Mateuzinho.
E o time começou bem. Depois há uma troca. O Carrilho começa a fazer essa diagonal e perdeu um pouco de qualidade no meio. Tanto que o Dorival, na segunda parte, ajusta, coloca o Charles para fazer essa diagonal junto com o Mateuzinho e o Carrilho, que tem mais qualidade, para fazer essa construção de primeiro volante. E aí, óbvio que a gente estava falando aqui desse meio-campo que tem o cara diferente da parada e quem vê o jogo percebe que ele é diferente, que é Breno Bidon, né? O André contou até uma história de bastidor que teve junto com ele quando mais novo, dizendo que eles se encontraram, né, os dois, num lugar que não tem nada a ver com o futebol, né, num momento de lazer, careca, e que ele falou, você ainda vai narrar um gol meu. Ele é diferente, né, vendo ele jogar, assim, o Beckler usou uma expressão que eu achei muito boa, parece que ele tá jogando em cima do travesseiro, assim, né, ele pisa no travesseiro, parece uma leveza, uma tranquilidade, o tempo inteiro pra jogar futebol. Assim, é evidente que a partir daquele momento eu falei, nossa, que moleque, né, muito educado e atrevido, né? Porque ele tinha uma confiança, mas assim, de uma humildade, não era tipo assim, eu sou o melhor de todos, não, ele tinha uma consciência assim, eu vou trabalhar e vou chegar lá e você vai narrar um gol meu. E eu passei, evidentemente, a acompanhar bastante em todas essas categorias inferiores e realmente ele é diferente. Mas chegou num momento na temporada passada, um pouquinho antes disso, Beckler, que os próprios torcedores do Corinthians chegaram a desconfiar e falaram assim, ele tá chegando aqui, hein? Então, porque, cara, a pressão pra você, muito novo, já dar resultado e já ser, é muito cruel, cara. Então, o final de ano dele da temporada passada, acho que vai dar uma tranquilidade pra ele jogar essa bola que a gente sabe que ele joga, que vai ser fantástico pra ele. Eu acho que o Bidon, quanto mais ele toca na bola, melhor ele joga. Então acho que ele tem que tocar mais na bola. E acho que ele podia falar com você direto, careca. A gente botou o microfone, fone nele e tal, porque André Henning estava contando uma história de bastidor que rolou entre vocês quando você ainda era mais jovem. Fala aí pra ele, careca. Então, eu não sei nem se ele lembra. Olha lá. Então, e assim... Conta a sua versão, então. Não, deixa ele contar pra ver se é verdade. Tá bom, vai. Assim, Vamos ver se esse careca não é mentiroso. Vamos ver. Vai. A gente tem alguns amigos em comum. E aí, tava no finzinho da pandemia e tal, eu até recebi a foto agora. E ele tava de máscara, com a mesma carinha, tá? Mesma carinha. Tem de menino, né? Não, agora tem um cavanhaque, um bigode. Que você tava de máscara. Aí, então assim, só essa partezinha aqui é tudo. E aí eu recebi a foto aqui, tava olhando, e a gente tava ali, e ele, cara, muito novo assim, mas muito consciente, Bidon, e que você iria trabalhar, que você iria chegar lá, e você falou, você vai narrar um gol meu um dia. E eu falei, que moleque atrevido, rapaz. E aí eu passei a acompanhar. E eu vou narrar um gol seu. Amém. Não foi hoje, mas talvez quinta-feira, não sei. Quem sabe? Tomara, né? Essa é a versão que você lembra? Foi lá no Jardim das Perdizes, a gente se encontrou lá na feirinha. Isso. Falei que você ia narrar um gol meu, não foi hoje, mas tem outros jogos aí pela frente. Agora, olha só. Vamos só assumir um compromisso aqui, porque eu tô ouvindo falar Arsenal, já falaram Chelsea e tal. Dá um tempinho pra nós aqui também, né? Não vai agora, dá uma seguradinha. Quem sabe narra um gol dele na Champions, mais pra frente. Sem pressa. Mas antes um no Corinthians, né? Não, no Corinthians, na Champions. Vários aí. Se Deus quiser, na seleção, quem sabe, né? Aí eu gostei desse combinado, tá, Bidon? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, dessa sua evolução, né, nesses últimos tempos. Você acaba a temporada passada muito bem. Os meninos estavam falando até enquanto você estava chegando aqui sobre uma expectativa que tinha muito grande em cima de você e uma cobrança até em determinado momento, né? E aí você foi entendendo, acho que aprendendo a lidar um pouco com isso também. Como é que foi essa parte de entender o que se esperava de você, conseguir lidar um pouco mais com isso para ir dentro do campo jogar com a sensação que eu tenho, pelo menos, é muita tranquilidade. Não sei se é uma verdade, você me corrige se eu estiver errado. Eu desde pequeno, até minha família falava que eu era muito tranquilo, às vezes eles falavam que estressava eles um pouco, de eu estar muito calmo, e eles ficavam mais nervosos que eu quando era dia de jogo, alguma coisa. E eu acho que eu trouxe isso pra mim a vida inteira, e eu acredito que também o grupo me ajudou bastante, desde que eu subi pro profissional, quando eu só ia treinar lá em 2022, 2023, que eu só treinava. Todo mundo me dava orientação, todo mundo me passava calma para quando eu estreasse eu tivesse essa mesma calma que eu tinha nos treinos, e eu acredito que o grupo me ajudou bastante.
até hoje. A responsabilidade está cada dia aumentando dentro do clube. Se tratando de Corinthians, a gente tem que estar sempre com a cabeça no lugar, com humildade. É só assim que vai longe. E aí, de repente, venceu o que esse rapaz venceu, tem a identificação que esse cara tem. Com certeza. Não, vai ser muito mais, vai ser muito maior. Acho que ele tem uma qualidade imensa. Eu acompanhei o Bidon quando ele estava jogando Sub-17. Né? Eu estava como observador técnico também do Cruzeiro, então fui ver uma partida sua. Eu não gosto de comparar jogador, mas você me lembra muito o Edu Gaspar jogando. E agora vem a notícia que você tem proposta para o Arsenal. Então o Arsenal pode contratar o próximo Edu Gaspar. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu devolver lá para os meninos, André e Beckler. Beckler, até eu não sei se o André quer fazer a pergunta, mas é que eu queria que você falasse para o Bidon, ô Beckler, o que você disse em relação a ele no jogo, no momento que ele tem um domínio muito tranquilo, né? E isso certamente vai ser um dos lances do jogo. Mas depois, o jeito que ele joga pisando em quê, Beckler? Pisar em travesseiro, né? Tá todo mundo fazendo força, colocando 90 quilos de músculo no chão. E o Bidon parece que tá levitando, que tá muito mais leve que todo mundo. Tiveram 2 momentos do jogo. O André fica com o microfone aberto, eu fico com ele fechado, que eu fiz um ó na cabine. O gol do André Ramalho e um piano que vem caindo do céu e o Bidon coloca na ponta da chuteira e sai fazendo embaixada e sai jogando, né? É uma capacidade, Bidon, que assim, a gente tá acostumado a ver milhares de jogos de futebol, centenas de jogos de futebol, vê um tanto, e que a gente não vê toda hora. Por isso que eu estava falando antes de você entrar, que quanto mais eu vejo você tocar na bola, melhor você joga. O Bidon jogou bem? Quantas vezes ele tocou na bola? 100? Ele jogou muito bem. O Bidon jogou bem mais ou menos. Por quê? Porque hoje ele só tocou 50. Você tem noção de tocar cada vez mais na bola, participar cada vez mais do jogo, influenciar cada vez mais no jogo para poder, se não com os números absolutos, né? Gol, assistência, essas coisas, mas fazer o jogo ser do jeito que você quer também? Sim, concordo. Eu vi até esses dias um comentário seu sobre a final, sobre o drible, e concordo com você, eu tenho que tocar mais na bola, tenho que pisar um pouco mais na área. É coisa que eu me cobro muito, quem sabe que está comigo no dia a dia sabe que eu me cobro muito sobre isso, sobre pisar mais na área, sobre dar mais assistência, fazer mais gols. Eu me cobro bastante sobre isso, eu sei que eu tenho que melhorar isso, e eu venho trabalhando cada dia mais, dentro, fora de campo, para criar essas oportunidades. Então eu acredito que o seu comentário foi bem feliz ali, e eu tenho que tocar mais vezes na bola, tenho que aparecer mais no jogo. Em alguns jogos eu acabo não tocando tanto, às vezes eu toco na bola, faço umas boas jogadas, mas eu acredito que tem jogos que eu posso aparecer mais, mas eu acredito que é isso que eu falei. Eu me cobro todos os dias para poder melhorar cada vez mais nisso, e eu tenho certeza que esse ano eu tenho a evoluir cada vez mais com toda a ajuda que o pessoal do clube me dá, todos os atletas fora de campo também, a parte dos analistas. Acredito que eu venho trabalhando muito para isso, tenho certeza que esse ano vai ser bem diferente. Bota na tela até, se a produção puder, esse lance que a gente citou aí, que o Beckler brinca, que é um piano que cai do céu e ele consegue fazer o domínio na maior tranquilidade da vida. Olha ele. Olha, pelo amor de Deus. Foi bonito. Aquela antigamente que fazia o DVD, ia estar no DVD, um negocinho desse, né? Ia estar no DVD. Deixa eu fazer só uma perguntinha rápida. Bidon, quando você revê o lance do Maracanã, o que você pensa? Assim, deixa um pouquinho a sandália mudar de lado. Fala assim, caraca, eu jogo muito, hein? Ou, sei lá, o que você pensa quando você vê aquele lance? Não, o lance eu vi umas 1000 vezes já, né? Só do meu pai foi umas 500 vezes que ele me mandou, mais o resto que aparecia pra mim. Cara, na hora ali eu nem tive a dimensão do que foi. Você tá a cabeça muito focada no jogo, então você às vezes nem percebe o lance que foi. Depois que termina o jogo, todo mundo vindo falar comigo que drible foi aquele. E aí quando eu parei pra assistir os vídeos, pra analisar, foi muito bonito. E eu acredito que foi um pouco de improvisação ali na hora, e deu muito certo, fui muito feliz. E, graças a Deus saiu a jogada do gol também, né, pra ficar um pouco mais bonito. Parabéns, Zidane. Jogada do Bidon no gol contra o Vasco, cara. E ontem ele fez vários, teve uma também de cabeça, que ele fica com o Charles ali, ele dá de calcanhar, cê é louco, cara. Eu sou muito fã do Bidon, cara. Putz, eu já critiquei muito ele, o Martins aqui do grupo sempre defendeu.
E, pô, tem que me render. Ele é um nível, assim, absurdo. Falando um pouco do jogo o jogo de ontem. Pra mim, o André é um dos melhores jogadores em campo, jogou muito. O André tem muito futuro, logo será titular do Corinthians, o André. Precisa ficar um pouquinho mais atrás ou jogar de segundo volante, porque de primeiro volante ele joga de zagueiro, ele joga centroavante, joga de meia. Teve uma hora que eu até brinquei, eu falei assim no grupo nosso, eu falei assim, né, no grupo de corintiano, eu falei, cara, a estratégia do Dorival pra esse jogo é o seguinte, todo mundo na frente e o André na sobra, pra ganhar a bola, porque era escanteio lá pro Corinthians, o André ficava sozinho atrás, tem uma hora que foi 3 contra ele ajeitou pra trás de cabeça, protegeu, tocou pro Hugo. Mano, esse André, cara, eu sou muito fã, cara. O André tem tudo pra se tornar assim, ó, jogador histórico do Corinthians, uma venda absurda, é só o Corinthians ter paciência com ele. Joguinho bom, não dá pra se iludir, claro, Ponte Preta, com o time ali da Copinha, mas eu gostei do posicionamento do Corinthians, concordo com eles, o Guinegão e o Vitinho tava fora de ritmo, o Vitinho tava mais ainda, mas o Vitinho ainda é aceitável, 30 e poucos anos, o Guinegão é inaceitável, tá fora de ritmo, não pode estar fora de ritmo nesse momento. Eu acho que o Corinthians tem uma molecada boa da base hoje, que vai nos ajudar muito. Pela primeira vez eu tô vendo o Corinthians contratando, né, agora veio o Saravia, contratou o Gabriel Paulista, tá atrás o Arias não vem mais, né, porque já contratou o Saravia, mas assim, tá contratando jogadores pontuais. Hoje nós temos 5 moleques da base, 6 moleques da base, tem o Jacaré também que pode vir nos ajudar muito, fazia tempo que isso não acontecia, os jogadores da base do Corinthians eram vendidos antes de subir profissional. Eu acho que estamos montando um time forte para 2026 promete, tô muito confiante que a gente vai brigar por todos os títulos de 2026. O meu nome é Marcelo Scarpim, esse é o Resenha Arena 1910. Se inscreve se não é inscrito, deixa o like, deixa nos comentários o que vocês acharam do jogo de ontem. Escreve craque aí pro Bidon aí nos comentários. Valeu, tamo junto demais. Fui!